E aí eu concordo com o senhor, existe uma demanda reprimida, mas nós estamos trabalhando e podemos trabalhar dentro do recurso do RENAS para atender toda a universidade. Nós temos 5 unidades. Professor Thompson, e mais um detalhe, aqui no Estado de Direito. Existem resoluções, existem leis, existem coisas que depois nós vamos ter que prestar contas. A reitora, inclusive, ela é ordenadora de despesas, como tal, ela tem que ter responsabilidade frente à CGU, ao TCU, à AGU. Então, se ela fizer uma ilegalidade, quem vai responder é ela. Então, o que vocês estão propondo é até o limite da ilegalidade. E isso aí é. Vocês querem que a gente abra um R1 sem ter condições. Existe uma obrigação de falar disso. Então, não é. Foi isso que foi dito agora. Foi dito. Então, foi isso que vocês estão dizendo. Para que a gente possa estabelecer novamente a linha de raciocínio, então, esse é o esclarecimento que eu faço na primeira linha. Então, nós temos que primeiro delimitar a questão do recurso. E aí, estudando isso aí, e quem faria passo a passo, conjuntamente isso aí, seria essa comissão. Nós estabeleceríamos a primeira avaliação dos custos e a avaliação paralela da estrutura de equipamentos. Se ao final do relatório nós tivermos como conclusão que ativar a linha de produção é mais econômico, é mais viável e para o dinheiro público é mais racional, nós faremos. Se for por outra medida, nós faremos pela outra medida. Então, enquanto comissão, essa é a proposta. Para que nós estejamos juntos, racionando. Só uma coisa, só um acréscimo. Não, só um adendo a isso. Só um adendo a isso. Eu não sei se alguém aqui já acompanhou alguma licitação que tem acontecido dos 3 meses, de 3 meses para cá. Em todas elas, quando chegam os pedidos, por exemplo, lá a professora Terezinha, manda dela, a professora Terezinha faz isso. Ela gosta de um pinga-pinga de licitação, aquelas licitações pequenininhas, lá de Bananeiras. Toda licitação que chega, eu mando para a PRA para solicitando informação se existe algum pregão aberto com objeto igual ou semelhante aqui. E qual é o valor? Para evitar esses fracionamentos e para justificar a economicidade. E mando refazer pesquisa de preço. Teve um pregoeiro aqui da universidade que disse na minha cara: a gente não vai fazer pesquisa de preço, não, porque a gente nunca fez. Depois eu não tenho que não tem nem que fazer. E ele saiu com a gente. Não se brinca com dinheiro público. Quando eu fui chamado para assumir essa procuradoria aqui, eu tomei o cuidado de ler os acórdãos do TCU com as aprovações, ou aprovação, na verdade, com aprovações com ressalvas das últimas 6 prestações de contas desta universidade. Eu fiquei apavorado, quase que eu passei. Eu ia ligar para o professor Eduardo, foi que me convidou e disse: não entrar nisso não dá certo. Em todas elas, isso tem no site do TCU, só botar lá no sistema de curso, o FPB, que vocês vão ver. Todas elas têm problemas detectados e recomendações do Tribunal de Contas da União em razão do deficiente planejamento das licitações. Licitação sem planejamento, eu sinto dizer, não vai acontecer enquanto eu for procurador, porque tem que justificar o gasto de dinheiro público. Isso é uma questão de legalidade, uma questão de legalidade que não pode ser negociada. Negociar em cima disso é uma coisa até estranha, porque você não vai. Ninguém está negando aqui a necessidade, a urgência, a premência dessas coisas. Mas isso que o professor Thompson está dizendo é uma coisa muito séria. Quer dizer, quanto vai custar isso? Essa é a solução mais econômica para atender a mesma coisa ou não é? Essas coisas precisam estar respondidas detalhadamente num processo administrativo. Do contrário, não é possível acontecer. Isso é uma coisa. Professor, só assim, Carlos, é o seguinte, eu acho que o que o Thompson está falando, eu acho que deve ser reavaliado constantemente. O professor já falou aqui sobre a regulação, um dos 4 teve um problema, foi já avaliado pelo PIS, no relatório, onde há uma preocupação, um desvio dos graduandos por causa de assistência estudantil, certo? Há uma deficiência na assistência estudantil constante no campus 4, por isso hoje temos um processo aí deficiente de assistência. Eu vou terminar de falar. Então o professor, quando fala assim, que existe 40 vagas para amanhã, foi isso que você falou? 40 vagas de manhã, 300 e quantos dias, 360 e poucas à noite. Isso é um processo que acontece hoje, devido à deficiência hoje. Mas eu terminar de falar.
Então, fazer essa avaliação da implantação do restaurante, pensando como você está falando aí, vai parar sempre na mesma coisa, assim, ó, tem 40 vagas, e aí vai ser 5 poucos de noite e 40 poucos. A verdade não é essa. A verdade é que alunos que residem em Rio, eles vão ter alimentação, café, não conseguir com isso. Essa barra, isso, mas a bolsa é residência. As bolsas residência. As bolsas residência. As bolsas residência. É a bolsa residência. É a residência. São as bolsas é igual esse número de alunos vai estudar adequado, vai ser maior. Tem que projetar, não acontece com o professor. Mas é porque o professor Thompson, que é o professor da família, para nós, sabe que eles têm 40 vagas de manhã, é o conceito, tem isso, o filósofo, só tinha isso registrado. A própria tinha essa registrada, mas não há uma história de planejamento agora dessa quantidade de pessoas limitada. Até agora vocês não dá para entrar essa diferenciação aí de quantidade. Assim, 40 pessoas aqui, essa questão. o que acontece mas se for só quantitativa. Da demanda reprimida, porque o cara colega não escutou, demanda reprimida existe em toda a UFPB. Já existe. Né? Nós estaremos trabalhando junto a essa demanda reprimida, ao passo que o PENAS, que é o único recurso pelo decreto que apoia a assistência juvenil. Então, para o ano de 2014, existe uma previsão de aumento orçamentário do PENAS e uma complementação da fatia dessa demanda reprimida para todo o UFPB. E aí, professor, só para complementar, quando o senhor fala que tem a questão do discreto, que não acredita, né? E eu concordo plenamente com todo esse processo histórico do CCAE, mas o restaurante Rio Quinto ele foi proposto em uma pauta e ele foi aberto, ele funciona hoje. Então, os funcionários têm essa credibilidade, os professor, então, estejamos juntos nessa comissão, avaliemos a característica do restaurante de Mamanguá e apresentemos esse relatório. Essa é a nossa proposta. É o mais possível. É o seguinte, eu acho que nós estamos já há mais de um mês nessa negociação, e eu acho que só essa reunião é uma expressão de quanto nós já evoluímos nessa pauta que nós aqui apresentamos. Há um problema que é uma divergência que é referente ao restaurante. Eu acho que é uma grande obrigação para todo mundo, para o cargo, só avanço para o lado. É uma avanço para o SPB, tudo isso está acontecendo aqui. Todas essas conquistas que nós estamos obtendo. Nós estamos falando do restaurante do restaurante de Rio Quinto. Esse aqui dos equipamentos está comprado desde 2011. Já a administração atual já abriu essa já pronto para funcionamento, já tem funcionamento. A única questão é referente ao problema de como nós vamos oferecer a alimentação aos estudantes do manual. Existe um ponto da diferença, é isso. Então, qual é a solução mais racional? Existe uma avaliação diferente, a partir de dados diferentes. A solução para resolver isso é essa comissão que pode fazer essa análise, esse processo que vai resolver isso, colocar todas as questões as claras. Os representantes do quatro vão ter plena participação nessa comissão. Então, a melhor solução é essa para avançar. Vai fazer uma coisa. Licença, Rodrigo. Por favor. Vai até que ele vai falar. Boa noite a todos, sou o Rodrigo. Só uma coisa, professor. Quando você fala em justificativa, tem a justificativa sim, porque já faz tempo que tem bolsa moradia, porque não tem residência. Então, automaticamente, todo mundo que tem bolsa moradia são residentes, na verdade.
Não. Se você tem uma bolsa moradia, bolsa residência, não ajuda a cabeça. Por favor, você tem a bolsa moradia, você automaticamente tem direito a e no caso você tem direito a café da manhã, almoço e a janta. Me diga aí quantos tem bolsa moradia lá em Mongaguá, só tem um dado, né? Porque eles só tem. Não, é, bolsa moradia em Mongaguá. Não, eu quero só para ter certeza. Bolsa moradia em Mongaguá. Nós temos hoje 46. 46? É muito pouco. 47. 47, melhor dizendo, 47. 47 pessoas? De noite, mas de 47 total. 47 bolsas. E cadê a questão das 60 Porque a razão dessas bolsas não é ficar artigo 13 e aberto. A versão 60 são os bolsa alimentação. Bolsa alimentação é uma concessão, bolsa moradia é outra concessão, o caráter da residência é outra concessão que é regulamentada pela resolução 2002. Não, eu sei, mas assim, você juntando nos 40 que você disse que não pode abrir o barril, porque tem 40 só para ela ali, ó. Veja só. não, olha, vai chegar na hora que esse restaurante vai funcionar. Vamos fazer uma coisa, não precisamos dessa comissão para a gente ter a responsabilidade de dizer que ele vai abrir amanhã. Eu não posso dizer que ele vai abrir amanhã, mas ele vai abrir. Ou com vocês, ele vai abrir ontem, Não, professora. O que eu estou pedindo aqui, o que a gente está pedindo aqui, como você falou aí, são prazos e dados que até agora a gente não entrou em nada. Entendeu? A gente está pedindo prazo para abrir o funcionamento da Rio Mongaguá. Olha, a única coisa que ficou faltando foi o prazo. Os equipamentos que estão falando no Mongaguá, que até agora não foi falar. Só fala. Vocês têm uma projeção de quanto vai crescer o lugar? Existe, o programa que existe hoje já é grande para os que estão precisando. Esse ainda é muito pouco. Se isso não é pessoas que estão pagando uma casa, estamos sendo aqui. Nós vamos juntar as pessoas que entendem do parecer que vai ser dado. Se for para amanhã, perfeito. Agora, vai ser o tempo necessário para fazer isso. Eu espero 30, 60 dias. Aí agora eu vou dar um encaminhamento final. Peço ao professor Lusitânia, professor Fábio, professor Grego, Rafael, diretor do centro, que você leva tudo que nós entregamos hoje aqui, faz 2 dias que a gente senta para viajar isso. Porque dizer que nós precisamos registrar, eu lamento. Leva para lá, avalia, faz uma avaliação, e aí depois, professor, eu espero a decisão que vocês tomaram nessa assembleia, porque eu chegar lá quarta-feira para começar essa conversa tudo de novo, eu não vou não. Eu vou para a gente dar um encaminhamento. Ou você diz que nós não queremos, vamos ficar aqui em breve, ou não. Agora, eu acho que o que vocês pediram a gente, nós estamos entregando aí tudo está aumentado. Eu acho que o único ponto que falta é dizer o dia que esse restaurante não vai funcionar. Não é possível que dentro de tudo que a gente falou, ponto, que precisa ser avaliado com uma comissão. E aí eles, não tem uma pessoa, o professor diz, vem uma família de consultor e um dia mudar. Tudo que eu queria é que tivesse essa pessoa para dar já. E uma semana a gente consegue mostrar. Esse eu também, eu preciso entender qual é a intenção. Porque quando se diz não precisa de avaliar porque tem infraestruturas, etc. Então não é essa a intenção. A intenção é verificar se é conveniente ou não manter uma produção de lá. E, portanto, a possibilidade de, com base à demanda atual, reduzir pela metade com relação ao equipamento que temos lá. Existe a possibilidade concreta que os equipamentos que estão lá sejam retirados e se utilizem outro meio. Isso pode chegar a isso. Você vai montar a comissão para dizer isso, que se vai chegar a isso. Abrir. Olha, por favor, que eu vou encerrar, professor. As bolsas serão mantidas até o restaurante se abrir. Os equipamentos não serão retirados de lá. Vai chegar um dia que ele vai ter que funcionar.
Agora, nós precisamos. Deixa eu pedir o senhor para fazer parte dessa comissão. Professor, deixa eu Ele acabou de dizer que não, eu peço o senhor para fazer parte dessa comissão que diz, a gente pode abrir já, a gente pode abrir amanhã, depois de amanhã, quando for. O senhor, encarecidamente, se o senhor puder participar dessa comissão, eu acho que é o ideal, porque aí a gente resolve esse espaço. Tem um padrão. Você vai fazer papel de Então não se compromete, então sim, prato nenhum. Não se compromete a dizer que vai ser aberto o restaurante, aberto sem prazo. Sim. Aberto o restaurante com a cadeia funcionando. Com a quê? A cadeia de produção funcionando, isto é, com a cozinha e com tudo funcionando. Sem prazo. E a gente monta isso. Pronto, sem prazo, né? Porque Não. Ele está dizendo que pode-se chegar a dizer, sabe, a uma conclusão por lado, de que não vai ser retirado. Isso é uma possibilidade. Não vai ser Quando houver vindo, o pessoal vai tentar se alimentar. Essa comissão vai ser deixa parar aí o equipamento. Deixa parar o equipamento. Peraí, essa comissão aqui vai ser. Deixa eu dizer, peço que o senhor participe da comissão. Estou dizendo ao senhor que as bolsas não serão retiradas, serão mantidas até que o restaurante funcione. Peço que a comissão diga qual é, quando é. E aí, isso tudo tem prazo, vai funcionar. Os equipamentos não sairão de lá, porque parece que todo mundo quer que a gente diga, vai sair o equipamento. Ah, bom, agora vamos matéria. Pelo amor de Deus, os restos não vão sair e um dia vai funcionar quando tiver a demanda suficiente para ele funcionar. Eu sei que o senhor também acredita nisso. Os equipamentos não sairão.